Olá, boa noite, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma terça-feira. Nós estamos aí numa série de recomeços e hoje eu tô aqui com o pastor Marcos. Graças a Deus por isso, uma boa noite a todos. É um prazer estar com a minha esposa, poder falar do amor de Deus, dessa série Recomeços, que é realmente algo maravilhoso e com certeza vai usar muito os nossos lábios, nosso coração para falar com você nessa noite, amém? Amém, amém, amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos esperar o pessoal tá entrando, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte aos nossos corações, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Graças a Deus por isso. Eu quero saber se o som tá bom, se o fundinho não tá atrapalhando, né? Tu tá compartilhando aqui, o fundinho vai dar uma paradinha. Tá bom. Então tá bom, né? Fala mais alto, então tá bom. Vamos falar mais alto. Tá dando pra ouvir bem aí vocês? Como é que tá? Melhorou? Tá tudo bem? Como é que vocês passaram essa terça-feira abençoada? Em nome de Jesus, né? O pastor tá aqui compartilhando aqui a live. Por isso que o fundinho parou um pouquinho. Por isso que o fundinho parou um pouquinho, né? E graças a Deus. Pessoal, olha só. Essa série Recomeço, semana passada, nós falamos muito. A Regiane falou que compartilha. Nós falamos muito do que? Quando Deus inspira uma pessoa o que fazer, né? Ele também inspira como fazer. Nós falamos muito sobre isso. E a série Recomeço, as pessoas se apegam sempre para o lado negativo e não para o lado positivo da situação, né? Por quê? Porque na vida da gente é um ciclo, né? É um ciclo. E as pessoas acham que recomeçar é recomeçar do zero. Preste atenção. Nunca ninguém recomeça do zero. Todo mundo recomeça todos os dias, ou se Deus tem algo a mais com a pessoa, ela vai recomeçar com muito mais experiência, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que ela errou, aquilo que ela tem de experiência, porque a vida ensina, né? Então as pessoas têm mania, e hoje nós vamos falar muito sobre cegueira espiritual. A cegueira espiritual. As pessoas, elas vivem, todos nós, tá? Já vivemos isso. Hoje, graças a Deus, eu falo que eu e meu esposo não vivemos mais nessa bolha, tá? O que é uma bolha? É uma bolha de pensamento, uma bolha de doutrina, uma bolha na religião, né? O que cada um tem que entender, se conhecer, é aquilo que verdadeiramente a pessoa precisa se libertar, né? Traumas, curas. E sim, todos nós temos muitos traumas, né? Muitas decepções, né? De confiar e aí ser traído por pessoas, muitas das vezes do nosso lado, e aí vai. São inúmeras situações que a gente for abrir um leque aqui, né? Vai sair fora do propósito do que nós viemos falar hoje para você. Então, hoje nós vamos falar sobre a cegueira. É necessário que a gente, assim, você tem que entender que o que você está fazendo, você está feliz, né? O que você está, tá tudo bem, entendeu? Aonde você está se alimentando, o que você está fazendo, é uma bênção, amém, né? Mas muitas das vezes a pessoa está numa bolha, ela não consegue enxergar essa bolha, sabe, pastor? Sim. É que nem a pessoa que tem bafo, desculpa a palavra, não é? A pessoa que tem bafo, mau hálito, ela não sabe que ela tem. Você sabia disso? A pessoa que tem mau hálito, ela não sabe que ela tem, né? E acaba acostumando, né?
vira um hábito na vida da pessoa e se torna parte dela, né? Ela vive presa aquilo ali. E ela vive presa numa bolha, você tá entendendo? E aí, as pessoas que estão fora, né? Elas falam, meu Deus, né? Que mau hálito aquela pessoa tem. Não é assim? Hã? O cheiro dela, É, né? O exatamente. cheiro. Então, só que ela precisa que alguém chegue nela e fale assim, olha, você tem esse problema. Só que a maioria das vezes, as pessoas, além delas não falarem, elas ficam até constrangidas, né, de falar. É que nem aquela questão do alface no dente, né? Você tá vendo que a pessoa tá com o alface no dente, em vez dela pegar e falar pra pessoa assim, olha, tá, tem um alfacinho aí, não é assim? Sim, eu posso te ajudar, né? Alguma coisa, ela tá um pedacinho de alface no seu dente, não tá legal, né? É difícil, às vezes, a pessoa, se não tiver mente a comunhão, a intimidade, você chegar e falar, né? Então, mas é necessário, né? Perder esse tipo de Essa barreira. É um comportamento que as pessoas, elas aprenderam a viver dessa maneira e assim ela acaba ficando presa aquilo ali, né? Exatamente. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa bolha, essa cegueira espiritual, sabe? É assim, não é questão de ingratidão, nada disso. É que na verdade nós temos que entender, sabe, pastor? As pessoas têm que entender que a vida ela passa muito rápida. E nós temos que viver a nossa vida com intensidade e jamais sair do propósito que Deus tem conosco, uma missão. Cada um tem a sua missão, né? Então, hoje nós vamos ler aqui 2 capítulos da Bíblia muito forte, muito forte. O povo estava recomeçando em algo que Deus deu, porque olha só, o Senhor, Ele nos deu uma promessa. Na verdade, são várias promessas que nós temos, Sim. né? E, na verdade, desde que nós fomos já gerados pelos nossos pais, né? Nós temos essa promessa. Amém? Então, nós somos herdeiros conforme a promessa. Só que muitas das vezes, as pessoas tomam direções erradas, são precipitadas, e aí elas em vez de elas tá ali num processo de vitória, elas têm que recomeçar, né? Aí é onde entra assim o recomeço, né? Que a própria Noemi, ela recomeçou, mas ela foi depois, ela fez parte da genealogia também de Jesus. Sim. Né? Ela perdeu, ela ganhou, mas olha a vitória que ela teve. Próprio Jacó, que nem a Bíblia fala, é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não foi de Esaú, precipitado, mundano, né? Como a Bíblia, profano, né? Sim. Profano, né? Então, nós temos um livre-arbítrio e de desfrutar coisas melhores e maiores em nome de Jesus. Amém? Tá dando para vocês entender bem, gente? Tá dando para entender? Me dá um feedback aí para que a gente possa orar e já entrar na palavra em nome de Jesus. Amém? Quem tá aí é a Dona Cleide, Leliane, Maria Araújo, Dona Elisa, Amada, a Angélica Barroso. Angélica, tá bom o som, filha? Tá dando para entender? A Rê falou que tava baixinho. Como é que tá agora? Me responde aí para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Amém, casa? Tudo bem, amada? Vamos esperar, às vezes a gente fala e tá dando para ouvir bem. A música do fundo tá alta. Tá, é o pastor. Amém. Abaixar. Normal. Bem, sim, tô ouvindo direitinho. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor, e pedimos que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa e sobrenatural. Que o Senhor venha abençoar o teu povo de uma forma grandiosa. Que as mentes sejam abertas nessa noite.
Que esse povo, meu Deus, pessoas se estiverem presas numa bolha, numa cegueira espiritual, que o Senhor possa libertar cada um, para que nós possamos viver o novo do Senhor e desfrutar uma vida abundante, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Vamos lá. Gente, olha só o que a palavra do Senhor diz aqui. Olha só, em Êxodo 32. Êxodo 32. Olha só, o povo, ele estava, na verdade, quando a Bíblia fala, né, nós não vamos precisar ler isso, quando Israel, né, que seria Jacó, ele caminhou, ele teve o seu filho José, né, e aí ele foi, se tornou governador do Egito, aquela coisa toda, e o povo, então, houve fome na terra, e eles foram, então, para o Egito. Então, mas eles tinham uma promessa, né? Eles tinham uma promessa que o próprio Abraão seria pai de multidões, a terra que mana leite e mel, aquela coisa toda. Mas devido à fome, o povo de Israel se tornou escravo no Egito. E eles viveram escravo por 400 anos, né, pastor? Mais ou menos 430 anos. 430 anos, né? Escravos ali. E aí, então, Deus levantou, né? De tanto povo ali, o povo de Israel estava sendo humilhado, escravo, né? Eles oraram, eles clamaram a Deus com a alma para que ele enviasse um libertador. E ele mandou quem? Moisés. Entende? E Deus preparou e criou situações, endureceu o coração de Faraó e Moisés abriu o Mar Vermelho, nele não, né? Veio as 10 pragas. Veio as pragas, né? Passou por todo o processo para que eles então saíssem daquela escravidão e fosse para a terra prometida, fosse recomeçar, entendeu? Aí a Bíblia diz assim, olha só, em Êxodo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este homem, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos se vai voltar ou não, se será bem sucedido ou não. E disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazem-as. Olha só. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou, ele recebeu, né? E trabalhou, olha só, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Arão fez um bezerro fundido. Olha só. Então disse-lhe, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Arão contaminou o povo, né? Aí ele diz assim, Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Ponto. Vamos falar um pouco sobre isso. Um povo que tinha a promessa, você tem a promessa. Ponto. Ponto. Aí, o próprio Moisés, olha só, Moisés, ele subiu ao monte, né? Para falar com Deus, para trazer então as tábuas dos 10 mandamentos. Da lei. Aí o que acontece? Ele demorou. Você entendeu? E o povo sendo precipitado, na verdade tinha um cabeça, que foi Arão, né? Arão ficou na posição de sacerdote ali no lugar de Moisés, né? Então ele pegou e falou pro povo, vamos lá, me dê as argolas, me dê os ouros, me dê os brincos, né? Ele pegou esses ouros, esses objetos, derreteu,
derreteu e construiu um bezerro fundido e falou para o povo: olha, isso daqui são os deuses que nos tirou do Egito e agora vamos fazer uma festa para Deus, para o Senhor. Então, para a nossa vida e para a tua vida e para esse povo, eles estavam num processo de recomeço, né? Num processo maravilhoso de vitória. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Ele viu os livramentos das pragas, gente, do Egito. Eles viram o livramento que Deus fez, libertou eles de mão forte. E como o povo é precipitado, pastor. E precipitado. Então está demorando demais. Então vamos lá fundir, né, outros deuses. É que nem o povo, né? Por que nos tirou lá do Egito? Melhor que morramos lá, não é assim? Nesse deserto, né? Pra quê? Tá demorando demais. Sabe, pastor, eu vejo que com isso tudo, que esse pequeno versículo que a Bíblia nos ensina, nós como pastores, a gente vê isso diariamente, as pessoas falando, né? Só como o senhor mesmo fala, né? Só muda os personagens. Que a história está sempre se repetindo, né? Só muda hoje os personagens de hoje, né? Então, infelizmente, essa cegueira, ela permanece, né? Desde quando foi lá. Nós pegamos uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, mas é o que na verdade se repete nos dias de hoje, né? Essa cegueira, ela permanece em muitas pessoas, né? Que eles estão vendo, né? Como viram milagres, viram maravilhas, viram tantas coisas maravilhosas acontecer, o Mar Vermelho sendo aberto, algo assim que era para deixar eles assim confiantes em tudo, né? Mas Sim. A todo momento a cegueira que eles tinham na sua vida, nesse recomeço, esse processo de libertação, eles não conseguiam entender ou compreender, porque havia essa escravidão, né, essa cegueira, enfim, sobre a vida deles. Sim, e justamente eu acredito muito nisso, sendo que eles viram tantas maravilhas acontecer, né, a ingratidão. Eu vejo que o povo, as pessoas são muito ingratas, elas são imediatistas, querem as coisas da hora dela, ou você não é assim? Fala pra mim. Nós, seres humanos, somos assim, intolerantes, impacientes. Aí você tem, o Espírito Santo tem que te brecar e falar pra você: eita, para aí. Ou não é? Dá um breque. Nós passamos por uma pandemia, gente. Quem não aprendeu na pandemia, misericórdia, né? Sim. Deus deu um breque na humanidade. Né? Deus deu um breque para o pastor, Deus deu um breque para os pastores, deu breque para os padres, para os espíritas, para os sacerdotes, Deus deu o breque para o branco, para o preto, para o pobre, para o rico, para todos, que estava demais da conta, né? A hora de recomeçar, de pensar, de analisar, de valorizar mais a família. Né? A ingratidão faz com que as pessoas, né, elas estão sempre sendo precipitadas e voltando para o Egito. Essa cegueira espiritual está fazendo com que muitas pessoas voltem para o Egito. É a mesma coisa quando a pessoa ela está num processo, ela reclama, ela sempre fala assim, nós que somos pastores, nós estamos acostumados, né? Ela sai de uma igreja, ela fala mal da onde ela está. E aí ela vai para outro lugar, passa 2 tempos, ela vai falar mal dali também. Entendeu? Porque quem fala mal na frente, fala mal atrás, fala mal. Entendeu? A pessoa, quando ela é intolerante, inquieta, precipitada, ela vai meter os pés pela mão de qualquer maneira. Sim. Né? Então, assim, hoje falando sobre isso, né? E as pessoas, a gente percebe, às vezes a gente ouve muito isso. Mas eu esperava que o pastor fizesse algo.
Ah, eu esperava que fulano fizesse algo por mim. Ah, eu esperava que aquela pessoa se manifestasse de uma maneira. Ah, eu esperava que vai que aquela pessoa nem lembra de mim, não tem importância para ela. E o diabo, ele como ele é mestre, né, e sagaz, ele vai lançando na mente das pessoas essa insatisfação, esses pensamentos negativos e faz com que as pessoas voltem para o Egito. Isso já é inerente ao ser humano, né? Já está realmente nos hábitos, porque a pessoa ela coloca a expectativa numa outra pessoa ou numa outra situação, né? Como achavam que até o próprio deserto deveria ser algo diferente, mas logo de início já faltou pão, já faltou água, e eles se lembravam do Egito, que eles estavam dos alhos, da cebola, dos alhos porosos, e já queriam sempre voltar, queriam um novo capitão, né? Nesse momento, quando então Moisés estava recebendo toda a ordenança de Deus, né? As tábuas da lei que ele ia trazer, tudo, ele disse, olha, eu vou lá falar com Deus e já volto. Eles viram Deus falar, né, com ele, viram a voz de Deus falar, mas assim, e que ele deixou muito bem claro, desce que o seu povo já está se corrompendo, né? É muito depressa, né? Aqui, aí, dando continuidade a esse pensamento, ao que a Bíblia está falando aqui, você que entrou na live aí, ó, em Êxodo 32, agora nós vamos ler o 6, ó gente, não fica entrando e saindo não, porque você aí acaba sendo roubado, viu? Então, foca, vai para um quarto, vai para um cantinho para que você possa participar e você vai colocando aí as mensagens para que você, pastora, eu não entendi ou é isso mesmo, né? Compartilha, conversa com a gente, porque esse bate-papo é muito importante, viu? Aí diz assim, ó, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Aí diz assim no 7, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, Moisés, Deus já nem disse mais o meu povo. Olha. Porque neste momento, na pessoa está no pecado, Deus já se afasta da pessoa automaticamente. É a mesma coisa você. Você está achando baixo? Tá achando baixo o volume? Tira o somzinho, amor. Isso. Deixa eu ver. Você tá achando baixo? Agora melhorou? Melhorou? Vamos chegar mais pertinho. Melhorou? Então tá bom. O pastor já tirou o somzinho, põe pra lá. Então, é a mesma coisa. Quando você põe expectativa numa pessoa e ela te decepciona, né? Você fala assim, ó, não é meu, esse aqui não é meu. Aí ele diz assim, ó, então o Senhor diz, vai, desce depressa, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu, falou para Moisés. Aí ele diz assim, e depressa se desviou o caminho que lhe havia lhe ordenado, fez para si um bezerro fundido, adorou e o sacrificou e diz, são esses os Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Aqui Deus falando para Moisés o que o povo estava fazendo. E disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que o povo é de dura serviço. Olha assim, né? Porque Deus está falando, o povo é um povo de cabeça dura, né? Aí falou para Moisés, agora pois deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma de ti e farei grande essa nação. Então Deus falou assim, ó, Moisés, desce depressa, porque esse povo já está se corrompendo, esse teu povo, Deus falou para Moisés, não é nem meu povo mais, né? É um povo de dura servir. Então eu vou descer a minha ira neles. Aí Moisés, olha o que Moisés falou no 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza, com as suas poderosas mãos, né? Aí diz assim, ó,
Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes, para consumi-los na face da terra? Torna-te o seu furor e a tua ira, e arrependa-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmos têm jurado, e lhe disseste: multiplicai a vossa descendência como as estrelas do céu. Então Moisés disse assim: Senhor, não diga isso, né? Ele não é o meu povo, eles não são meu povo, mas é o teu povo. E se o Senhor descer a tua ira sobre eles, o que vão dizer os egípcios? O Senhor tirou ele, libertou eles de mão forte para depois matá-los? Matar no deserto, né? Então assim, você vê que o próprio Moisés, ele suplicou, né? Só que quando ele desceu também e viu, né? O próprio Moisés, quando ele desceu e escutou aqueles barulho, aquela bagunça, festa, né? Aí o servo dele falou assim: olha, tá tendo guerra? Ele falou: não, esse barulho é outro tipo de barulho, né? Então assim, não adianta você ficar fazendo barulho, né? O seu barulho tem que ser com Deus, amém, gente? Não coloque as suas expectativas nas pessoas, coloque a sua expectativa em Deus. Peça para Deus tirar essa cegueira espiritual que existe na sua vida. É aquilo que eu falei no início da live. Às vezes a pessoa, todo mundo tá vendo que ela não tá bem, que ela tá vivendo numa bolha, porque a religião, ela escraviza. A religião escraviza, né? É tudo um oba-oba, é aquele grupo, né? Aquele grupo ali. Então, se você percebe assim, ó, quando Deus tem uma outra direção sobre a sua vida e você sai daquele grupo, é como se você tivesse lepra. Então, você não serve mais, né? Então, aí você para pensar, que evangelho é esse? Que amor é esse? Que pessoas são essas? Responde para mim. Quando você tá ali, você serve. Quando você toma uma outra direção, porque você tem sonhos, você tem desejos, você não serve mais. Não é assim? Isso acontece muito nos dias atuais, né? Infelizmente, no meio ao qual se prega o evangelho, acaba virando muitas bolhas, né? Muitas seitas, enfim, coisas que realmente são contra aquilo que leva o amor de Deus, né? Onde as pessoas necessitam, precisam ter esse amor em seu coração, em sua alma, né? Moisés estava ali cuidando deste povo, estava realmente dando a vitória a eles, né? Sendo o líder para libertar um povo de uma escravidão que eles estavam vivendo, mas sempre queriam voltar para o Egito, né? Então hoje, infelizmente, as pessoas, elas, porque a palavra às vezes é lançada dessa forma, dessa maneira, que se ela sair de repente daquela bolha, ela não vai vencer mais em lugar nenhum. E na verdade não é isso que está por acontecer. Não é que a pessoa não saiu do propósito, ela saiu da escravidão a qual ela estava para ir para uma terra que realmente Deus quer que ela vá e ela produza frutos, que ela cresça, que ela avance, que ela prospere. Então são coisas que muitas vezes acontecem nesse meio de hoje. As pessoas, elas estão sendo realmente vítimas de uma pressão, de uma situação a qual faz ela realmente ficar amarrada, ela consegue se desvencilhar daquilo ali, ela está realmente presa àquele momento, àquela situação, de repente esse oba-oba, como a pastora mesmo disse, porque ela vai se enganando, ela vai se iludindo, ela vai se ferindo, ela vai se magoando, em vez realmente de fazer aquilo que agrada o próprio Deus, né? Deus quer, e no caso aqui estava até fazendo festa, mas não da forma correta como Deus gostaria que assim fizesse, porque até então a lei não tinha vindo até eles, eles tinham os métodos a qual eles faziam, enfim, e Deus veio dando toda a direção após isso, né? No meio do deserto veio essa lei, essa maneira para que eles pudessem então ser obedientes ao Senhor, que depois disso, que ao qual ocorreu, Deus ele veio, ele queria realmente eliminar todo esse povo, mas pelo líder qual tinha o próprio Moisés,
um homem que tinha um coração manso, né, como diz a Bíblia, o homem mais manso do mundo. Ele teve então esse poder de falar com o próprio Deus, e Deus realmente falou: não, esse povo, eu não vou exterminá-los, né? Mas você vê que no próprio deserto houve um processo violento, que esses que viram essas maravilhas, esses milagres, eles não possuíram a promessa, né? Então os filhos deles sim, né? Então no próprio deserto houve um outro recomeço, uma outra situação, né? Daqueles que não viram os milagres e maravilhas pudessem somente crer, confiar nesse Deus. Porque a pior cegueira não é a pessoa que ela não consegue ver, ela está vendo e não consegue entender o processo. Aquele que não vê, até realmente não consegue entender, é uma cegueira normal, uma cegueira realmente natural, ela não está vendo. Mas tem pessoas que estão vendo e ela não consegue crer, confiar, como foi com eles. Eles viram aquelas maravilhas, viram aqueles milagres, tudo, mas não criam, não conseguiam acreditar. O próprio Tomé tinha esse tipo de atitude, né? Eu quero ver para crer, né? E aonde estava, e por mais que ele viu, você vê que essa história é tão menor do que os outros, né? Não teve realmente algo grandioso que fez o Tomé ser realmente aí um discípulo afamado, enfim, né? E nós precisamos apenas ter esse discernimento maior, né? Eu quero ver, eu quero conhecer Deus, quero ter entendimento com Deus. Então nós possamos realmente estar dispostos a abrir esse leque, né? E eliminar essas bolhas, essas cegueiras que vêm sobre nós. Pastor, mas essa cegueira também que o senhor está falando, é uma cegueira também pode ser do medo. Sim. Porque eu falo por mim mesma, olha só, foi em 1995, quando eu aceitei Jesus, pastor, eu estava numa vida fracassada, né? Eu não conhecia o pastor Marcos, eu era assim, uma pessoa assim, muito perturbada na minha mente, né? Eu tinha muita coisa. E aí, então, foi em 95 que uma amiga minha, né, da igreja católica, me levou numa igreja evangélica. Olha só. E eu permaneci lá, foram 14 anos. 14 anos. Foi uma maravilha, porque do jeito que eu estava, né, foi uma bênção. Uma bênção. Foi 14 anos que eu permaneci ali. Só que então, por falta de sabedoria, né, da gente, com o tempo, são tudo experiências, porque ninguém pode pregar o que não tem. A gente prega aquilo que a gente vive. Vocês entendem? Como que eu posso falar de perdão se eu não perdoo? Como posso falar de prosperidade se eu vivo uma miséria? E assim vai. Então, nessa época, eu me lembro que eu me desliguei naquela época por confiar, colocar a confiança, né? Que eu tava falando aqui agora, no ser humano, entende? O que falou ali? Que a Vivi falando que o Michael proibiu ela de falar até de Deus para ele. Na situação. Ah, tá. Mas então, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, nessa época, eu aprendi assim aonde eu estava, pastor. Se eu não venci ali, eu não venço mais em lugar nenhum. Pessoal, eu fiquei assim quase um ano com a mente totalmente perturbada quando eu saí. Mas totalmente perturbada. E aí eu orei a Deus, foi na época que eu conheci o pastor Marcos, né? Que o pastor, ele é católico, né, pastor? E ele ia na igreja católica. E eu fui até a igreja católica e um padre falou assim: lembra-te da onde caíste e volte às obras do primeiro amor. Um padre, né? E eu saí daquele dia da igreja, foi uma vez só que eu fui. Eu falei para ele: esse não é o meu caminho, né? Eu não vou ficar aqui porque aqui não é. Eu preciso liberar o meu coração, porque eu estava decepcionada. Vai vendo. Aí depois, então, eu pedi para Deus, na porta daquela igreja, lá em Bauru, uma igreja, né? Um lugar em que eu poderia ser útil e viver o evangelho do Senhor com amor. Porque eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Aí, então, o Senhor me preparou um outro lugar, né? Aonde nós permanecemos 17 anos, sim?
que foi uma bênção na nossa vida também, né? Ninguém pode cuspir no prato que come, jamais, não é esse propósito, né? Porque nós vencemos uma etapa, né? O próprio povo, para sair aqui, para alcançar a terra prometida, Deus teve que fechar o coração de Faraó, criou uma situação. Então, nós vivemos ali 17 anos, somos gratos, né? Mas Deus nos deu um outro recomeço. Porque na vida da gente entra e sai coisas e gente. Entra e sai, entra e sai. E Deus é especialista em recomeço. Isso é um fato, né? Todos os dias a gente recomeça. Só que então o Senhor nos deu a inspiração do que fazer. Lembra que eu falei semana passada? E como fazer. E quando Ele te inspira, quando eu sei, pastora, que eu tenho, que aquilo é para mim e é um recomeço para mim, né? Ele vai te falar, ó filha, faz assim e você vai fazer dessa maneira. Você vai fazer o que fazer, como fazer. Como ele deu toda a direção a Moisés. Sim. Como ele tinha que ir lá, o que ele tinha que falar com o faraó, como ia acontecer, então deu toda a direção, né, do que está por vir, né? Sim, só que aí então o que acontece? Nós então iniciamos um novo propósito, um novo recomeço que fez, nós estamos aí partindo para 2 anos e pouco já, né? 2 anos. Que é onde nós montamos o Instituto Recomeçar em Amor e agora, né, oficializando praticamente aí começo do ano a parte ministerial definitivamente. Porque tudo tem um recomeço na vida da gente. Agora eu pergunto para o senhor, pastor. O senhor como pastor, como meu esposo, o senhor se arrepende de ter recomeçado? Lógico que não. Eu não programei isso, viu, gente? Não tem como, né, você se arrepender de algo que Deus te impulsionou a fazê-lo, né? Deus sabe do que está no nosso coração, Deus sabe o que está em nossa alma, em nossa mente. E quanto mais você for obediente a essa voz, você entender todos os processos da sua vida, né, porque muitas vezes se você se prender, se fechar, né, por mais que muitas vezes tá caminhando, tá indo, mas você tá vendo que realmente algo não está fluindo, não está mais fluindo, não está mais completo, falta algo. Então Deus sempre ele vai realmente levar você a lugares ou situações que você vai ter que realmente dar um basta em alguma coisa e começar uma outra. E se você não der o basta, Deus vai criar um jeito de você dar esse basta. Deus sempre cria meios, Deus sempre cria situações. Né? O próprio Moisés queria então que o povo saísse lá de Faraó. O Faraó não deixou por nada. Então Deus criou 10 pragas praticamente para que o Faraó pudesse realmente ali, ele queria então libertar o povo. Essa era a ideia que Deus mandou, o povo que buscava por libertação. Então o faraó, que desde quando o José foi lá, arrumou a casa, o povo, né, estamos aí, tem até essa série que é muito bacana, estamos aí acompanhando, enfim, o tempo das vacas gordas, a qual José ele conseguiu administrar, tudo Deus deu a direção, né? E ele foi exaltado porque Deus assim o quis exaltá-lo. Parecia que ele não ia ter mais uma vida abençoada, um sonho que não foi concretizado. E ele da prisão ele chegou para governar, para reinar naquele lugar. E aonde então tudo aconteceu, mudou, transformou, restaurou. E na época das vacas magras, onde veio a fome, onde então todo o seu povo, o povo de Israel, que era 70 almas ou 70 pessoas, desceram para o Egito. E ali então se multiplicou de uma forma tamanho grande. Mas aí morreu o José, que era o governador do Egito. Então esse povo começou então a ser escravizado pelos faraós que vieram, a qual esqueceram o próprio faraó, que era o José, que era o governador, porque ele servia ao Deus vivo. Você vê então como que hoje as pessoas elas esquecem de Deus, né? Esquece. E aí acabam mesmo ficando escravizadas. Assim, desde quando o mundo é mundo, depois dessa época, né, na época dos juízes, vira essa roda gigante, as pessoas vivem em paz, daqui a pouco vivem em escravidão. Aí clama a Deus, Deus vem, liberta, traz um libertador, traz um novo juiz,
e aí vão de novo. E essa roda gigante mesmo que não para. Não para, e é que nem Tiago, né? Uma hora crê, uma hora não crê, uma hora tá satisfeita, uma hora tá insatisfeita, mar, né? A pessoa tá insatisfeita e ela tá sempre fazendo o quê? Voltando lá pro Egito. Deus está preparando a pessoa. É o pior dos erros, né? Esse é o pior dos erros na tua vida, você voltar pro Egito. Por quê? Porque se Deus está te dando a oportunidade de você recomeçar, para e pensa, de você recomeçar. O recomeço, você vem com mais experiência. Nada na vida da gente vai ser fácil. Tudo é com luta, tudo que é muito batalha, com muito esforço. Mas para mim, para o meu esposo, para o pastor Marcos, foi o que eu perguntei. O senhor se arrepende de ter recomeçado? Não. Gente, a gente não se arrepende de uma vírgula. Sabe por que a gente não se arrepende? Que nem um rapaz falou comigo essa semana. Pastora, os anos que eu conheço vocês, tudo em que vocês fizeram foi por amor. Tudo. Ele falou assim, até as comidinhas que a senhora fazia pra gente na igreja como obreiros, era com amor. Nem todo mundo é igual, mas eu entendo, como pastora, eu tenho que servir muito mais, não aquelas pessoas que vêm para me servir, mas sou eu que tenho que servir mais elas. Entendeu? Eu tenho prazer em servir um colaborador, eu tenho prazer em fazer uma comida por um voluntário, por um obreiro. Não, todo mundo que convive comigo sabe como eu sou. E não tem. Por quê? Porque a pessoa já tá ali, tá se doando, né? E é tão bom quando as pessoas se sentem assim, né? Porque quanto mais ela se sentir amada e respeitada, valorizada, né, quanto mais ela vai fazer muito mais com amor, quanto mais entrega, muito mais renúncia. Só que o diabo também, ele é sagaz, entendeu? Ele é sagaz porque, na verdade, as pessoas, que nem aqui o próprio Arão, ele contaminou a mente do povo de Israel. Na verdade, ele foi recebeu uma pressão, né, desse povo, e então ele porque não... Porque o povo estava também querendo que... Exatamente. Mas não sabe esperar. O povo começa a pressionar e a pessoa faz... por essa pressão, então ela vai criar meios para poder realmente tentar realmente segurar o povo de uma forma ou de outra, enfim. Mas aí é que tá, é que nem o próprio, um ditado popular fala, mente vazia, oficina de quem? Do diabo. Vai ficar na tua casa aí com a mente vazia, vai deixar, aí vai começar a entrar coiseiras e fora aquelas vozes que vêm para te falar, né? Aquela pessoa é rebelde, aquela pessoa é desobediente, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, e as pessoas vão comprando a briga de algo que elas nem sabem e nem conhecem. Sim. Isso é uma realidade. Então, de 1995, quando eu me converti, até aquele ano que eu permaneci lá, quando eu saí, a minha mente estava tão presa na época, né, que eu coloquei aquilo na cabeça, que aquela época que eu ouvia dos meus pastores era isso: se você não venceu aqui, você não vence mais em lugar nenhum. E quando Deus me deu a oportunidade de recomeçar em outro lugar, depois de 14 anos, a minha mente não entrava isso. Levei quase 3 anos para me libertar, isso nem 100%. Para vocês terem uma ideia, como as pessoas aprisionam as pessoas por medo de perder. Sim. Por medo de perder uma pessoa, por medo de perder um dizimista, por medo de perder aquele obreiro, por medo de perder o marido, por medo de perder fulano, por medo de perder um funcionário, por medo de perder... É um leque, você abre um leque, né? Sim. E as pessoas, elas vão aprisionando através do medo, colocando medo. É que nem o senhor falou. O que a gente ouvia antigamente? Boi, 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 boi da cara preta. As musiquinhas que as pessoas para cantar, né? O homem do saco. A criança, né? Você tem esses meios, esses artifícios para poder realmente ter essa autoridade, né? E pôr no medo numa criança, isso já vem, né? Isso fora pegando na parte emocional, né? Vem cá,
encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Aí vai, entendeu? Aquela coisa. Não, gente, vocês são livres, nós somos herdeiros conforme a promessa. Nós somos herdeiros, entende? O que vai diferenciar a nossa vida é você ter comunhão com Deus, não ser uma pessoa precipitada com as suas palavras, não ser uma pessoa que volta lá para o Egito. Por quê? Porque o Egito é melhor? Mas o Egito nunca foi bom para o povo. Lá o Egito, o povo era escravizado. De repente lá você nunca foi valorizado. Você era mais um no meio da multidão. E agora quer voltar para o Egito? Por quê? Por quê? Sendo que Deus está te guiando por um recomeço, que Deus quer te usar, mas nunca me deram a oportunidade. A gente ouve muito isso, né? Sim. Mas será que a pessoa não se colocou na disposição de falar assim, eu quero, eu tô aqui, eu tô à disposição? Ó, nós abrimos um culto de sexta-feira na igreja agora em Rio Preto, de sexta-feira, presta atenção. A gente não tem rádio, por enquanto, a gente não tem material de divulgação, aquela coisa toda, porque a gente entende assim, eu quero ir pro céu e quero levar o máximo de pessoas pro céu que eu puder ajudar, tá tudo certo. Eu não sei a hora, o momento, ninguém sabe, ninguém tem como escolher como vai morrer, mas é certo que uma hora todo mundo vai morrer, isso é um fato, né? Então assim, a gente abriu esse culto, né? Na sexta-feira agora, para mim foi maravilhoso. O pastor levando a palavra, na hora da oração, eu botava a mão na cabeça, eu repreendia, eu colocava a mão no meu coração, falava para Deus assim, Senhor, se tem alguma coisa escondida, tira. E orei por um, orei por outro. Aí a hora que nós realizando aquela oração, nem contei pro Senhor, né? Nós estávamos com 17 pessoas dentro da igreja, tinha um membro, o resto era tudo voluntário. Presta atenção, obreiros, né? Para fazer a obra. Aí eu disse para eles assim, olha, nós estávamos em 17, primeiro culto, sem evangelismo, só cartaz, banizinho na rede social, manda para um, manda para outro. Mas nós estamos mostrando para Deus que a gente quer. Nós estamos mostrando para Deus que a gente está pronto para orar pelo povo. Nós estamos mostrando para o Senhor que Ele pode mandar as pessoas que estão decepcionadas para a gente. Nós estamos mostrando para Deus que a gente quer de volta as pessoas que a gente realmente amou, entende? E que está aí preso com medo. Pessoas feridas, magoadas, feridas, pessoas que precisam de libertação, de cura de alma, cura de sentimentos, como nós fomos curados, né? Então, e as pessoas, eu falei para esses obreiros, nós estávamos em 17 sexta-feira, eu falei assim, foi maravilhoso. Por quê? Porque Deus está tratando primeiro conosco, para depois, quando Ele vê que nós estivermos prontos, Ele vai mandar o povo de sexta-feira também. Ele vai mandar o povo de quarta, Ele vai mandar o povo de domingo. Nós somos a primeira igreja. A primeira igreja é a tua casa, é a tua família. Então saia dessa bolha que te aprisiona através do medo. Não é? E assim com certeza, né? Quanto mais nós entendemos esse processo, né, de fazer o que agrada o nosso Deus, né, porque se estivermos atento a essa voz, né, essa palavra que Deus nos deu, né, de poder realmente ter esse recomeço, sem essa cegueira, porque quanto mais as pessoas ela entendem que o processo ele muitas vezes é lento, né, como ela falou assim, nós estamos preparados, sim, estamos preparados. Então, Senhor, estamos aqui, eis-me aqui, né? Como é cada live, cada oração, enfim, que é feita. Então, quanto mais nós colocarmos o nosso foco, o nosso objetivo em querer realmente fazer o bem, né? Entender o que Deus tem para mim, o que Deus tem para a pastora, o que Deus tem para você. Você entender esse processo na tua vida, deixar tirar essas escamas, depende da cegueira, desse medo, dessas angústias que possam te aprisionar, opressão, enfim, situações que vêm para tentar nos fazer desistir, abrir mão de um sonho, propósito, um projeto. Esse recomeço é tão doloroso, porque às vezes fala, mas
como eu vou recomeçar? Como é que eu vou realmente entender, compreender? Porque até eu ouvi esse dia, um rapaz mesmo chegou na igreja falando comigo, falou, pastor, é muito simples, né? O que ele entendeu para ele. E você, de manhã, o pedreiro começa a fazer um muro, ele põe um tijolinho, um atrás do outro. Quando ele chega à tarde, tem uma parede pronta. Aleluia. Né? Você vê, então, quer dizer, é dia após dia, você colocando ali a sua confiança, essa perseverança que Deus quer de nós. Você vê, foram 40 anos que ele ficava num deserto andando, praticamente em círculos, que não chegava a lugar algum. Até o Senhor disse, ó, agora esse povo já andou demais, né? Então agora já é tempo, já é um momento, né? Então, se você então fosse a pessoa perseverante, colocar um tijolinho cada dia, você começou a escrever, é uma frase por frase, enfim, são capítulos que você está escrevendo dia após dia, em breve você vai ter realmente uma história maravilhosa, uma vida transformada. Né? Para contar, para poder realmente edificar pessoas, né? Você recomeçando a sua vida, nunca é um ponto final, nós sempre temos que colocar ali uma vírgula, né? Ponto e vírgula. Ou se você mente até, eu coloquei um ponto final, mas então acabou esse parágrafo, ok, ou então acabou esse capítulo, ok, então ali um ponto, então vamos começar um outro. Esse livro, eu terminei esse livro, então um processo, terminou na igreja A, na igreja B, terminou os processos, então aquele livro fechou, então acabou, aquela história venceu, já está contada, contou essa história, então agora abriu-se um novo livro, quer dizer, uma nova edição, né? Um novo ciclo está sendo formado, enfim, e Deus ele vai, como sempre, Deus está provendo, Ele provê todas as coisas, quando você menos espera, né, as coisas começam a acontecer, e você tem que estar atento a isso, porque o próprio faraó queria o povo de volta, você vê que ele até mandou realmente o exército todo para ir atrás desse povo, e o povo começou a ficar com medo, e tinha um mar vermelho na sua frente, que o Deus conduziu daquela maneira, e aonde chegou então, e agora vamos morrer nas mãos desses egípcios que vêm atrás de nós, e aonde então o mar vermelho ele foi aberto, e ele eliminou-se todo o exército do egípcio naquele momento, morreram todos, quando acharam que a bênção não era para eles passar no meio do mar, e todos foram destruídos. Então, isso é você realmente crer, confiar que Deus está trabalhando, não importa o tamanho do inimigo, não importa que nem eles se viam como gafanhotos, né? Se viam como insetos, eles viram a terra é boa, mas né, ali terra que consome, não, vai ter gigante, vai ter problema, vai ter mar vermelho, mas Deus está contigo, Ele vai te abençoar ainda muito mais. E para que a gente possa finalizar, olha só, eu gostaria até que você repetisse daqui a pouco, preste bem atenção nessa palavra, olha só, pastor, 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 15, diz assim, olha só, tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus saindo, eis que tropas, cavalos de carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? É o que o pastor acabou de falar. Olha aqui, o que vamos fazer? E agora? Olha agora, essa situação. Olha, e agora? Como eu vou fazer? Ó, Cleusa é especialista em recomeço. Todo mundo aqui é especialista em alguma coisa. E ele disse assim, orou Eliseu... Aqui, ó, não 16. E respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Amém? Maior é aquele que está com você do que aquele que está aí, te afrontando, aquela situação, aquela cegueira espiritual, aquela afronta, aquela prisão mental, né? Aí ele disse assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Senhor, peço para que abra os olhos para que veja. E é o que nós vamos fazer, orar a Deus essa semana toda. E não que ele era cego. Não era cego não, viu gente? É porque Porque ele viu, aqui fala então que ele viu os carros, sim, a tropa, então ele estava vendo, mas ele viu o problema, ele viu a dificuldade. Exatamente, ele só olhou para o problema, olhou para a situação. E aqui o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? E é o que nós vamos fazer. Eu acho que eu não coloquei na rede social, eu vi que o senhor compartilhou, mas eu mandei no status, eu coloquei nos grupos a nossa programação essa semana. Amanhã, quarta-feira, nós teremos culto, apenas um único culto em São José do Rio Preto às 7h30 da noite, jejum de 7 horas. Quinta-feira, culto em Barretos, culto em José Bonifácio, né? Sexta-feira teremos culto, apenas um culto em Rio Preto às 19h30, de cura, libertação e jejum de 7 horas. Preste atenção. Domingo, culto em Barretos. À noite em Rio Preto, Santa Ceia do Recomeço, e nós vamos estar orando através desses 2 jejuns que nós iremos fazer, para que Deus abra os seus olhos, para que Deus abra os seus olhos e tire o povo, pastor, dessa bolha espiritual. Está acabando mais um ano. Nós somos um povo que vencemos, nós estamos vencendo, nós somos sobreviventes, nós somos um povo prontos para os recomeços, né? Para viver as coisas novas do Senhor, e nós vamos orar para que Deus quebre todo esse jugo na vida do povo, esse mal, essa coisa que coloca aí essa pressão, né? Até por líderes religiosos que põem aquele peso. Quando uma pessoa fala pra gente assim, ó, nesses 2 anos, pastor, olha, eu vou seguir para outro lugar, o que você acha que a gente faz? A gente põe medo? Vai em paz, vai na bênção, dê frutos, e o que precisar, conte conosco sempre. Tudo é para o reino, né? Tudo é para o reino. Eu tô aí, o Ricardo aí, ó. Eita, glória, Ricardo. O Ricardo é da Igreja Missão da Fé, né, Ricardo? Acho que é isso. Ele nos apoia, ele que faz o louvor de sexta-feira, entendeu? E o Ricardo tem uma história lá atrás. A Cleusa, se tiver aí, né, na live, sabe disso. Nós conhecemos ele e a Verônica uns anos atrás, né? Foi você que abençoou o filhinho dele, é isso? Sim. Né, que consagrou, né, que criança não se batiza, apresenta a Deus, e ele está nos apoiando nas sextas-feiras. Qual o problema? Porque na igreja dele não tem culto de sexta-feira. Qual o problema dele apoiar a nosso ministério enquanto a gente não tem levitas suficiente para uma sexta-feira, por exemplo? Qual o problema se é tudo para o reino? Amém, gente? Porque quando chegar lá, quando Jesus vier nos recolher, não tem 2 céus. Ou tem? Me explica porque, pastor, tem 2 céus? Não tem 2 céus. E até de sexta-feira, né? Estamos até, como nós temos essa palavra de séries, né? Como estamos no recomeço. E nessa sexta-feira, nós vamos ter praticamente uma série de verdades da Bíblia, né? Porque se você conhecer a verdade, ele vai te abençoar, você será livre, liberto, curado, enfim. Olha o que a Nádia disse, o pastor, quando sai de Piratininga, não quis me abençoar, falou que eu ia voltar. Isso é o que infelizmente acontece em muitos lugares, e depende das pessoas que querem que volte por baixo, volte derrotado, fracassado, envergonhado, humilhado. Você vai precisar de mim ainda. Isso é tão pequeno, né? Tão banal. Né, pessoas que estão com a sua autoestima tão baixa, porque ela não consegue às vezes entender uma grandeza do que Deus tem para com outras pessoas em tantos lugares, né? É uma cegueira, né? Porque na verdade também acaba existindo em muitas pessoas, enfim. E até algo que eu falei foi na quarta-feira que eu falei sobre isso. O filho pródigo, né, como diz a Bíblia, né? Nossa, achei muito lindo isso. O filho pródigo, ele recebeu a herança do pai, ele pediu então para o pai a parte da sua herança. O pai deu a ele a herança para o filho pródigo. E pródigo não é o filho que voltou. Pródigo significa aquele que gastou o que ele tinha de forma desequilibrada. Ele não tinha
consenso, não tinha equilíbrio, não tinha domínio sobre si mesmo, enfim, sabedoria para poder realmente gastar a sua fortuna. Então ele gastou de forma dissoluta, como diz a Bíblia, dissolutamente, sem nenhum tipo de controle, preocupação com o seu futuro, guardando, enfim. Ele foi sim, se lambuzou com as prostitutas, enfim, chegou até realmente chegar ao nível de desejar comer o que os porcos estavam comendo. Então olha só, mas ele voltou para casa, mas ele voltou não porque o pai o amaldiçoou. Ele voltou para casa porque ele sabia que é o lugar onde ele tinha um alimento. Como é que eu posso voltar para um lugar que a pessoa realmente está me amaldiçoando? Como é que eu posso querer voltar para uma casa onde eu só... Isso acontece em lares, em famílias, né? Que o pai Sim. que amaldiçoa um filho, o pai que fala tanta vez... Tem pessoas na rua hoje que não quer saber da família porque a família só amaldiçoou. Gente, isso é sério. Né? Nós temos nossos amigos isso? Lá da Suriel, a qual eles pegam aquilo que hoje a sociedade recrimina, as pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão na rua, na bebida, enfim, elas que são lixo da sociedade, e lá eles são uma pérola que vai ser polida e vai ser devolvida para a sociedade. Eu já vi pessoas, e por lá já passou diversas pessoas, né, a qual foram realmente alcançadas pelo próprio Deus, restauradas, abençoadas, porque o filho pródigo, quando voltou para casa, o pai saiu de braços abertos. Então, mas aí... E não precisou ser amaldiçoado para isso. Então, como que pode? Como é que pode? Você que tem essa mania de falar assim, tá vendo, menino? Você vai colher tudo que você plantar. Lógico que a pessoa planta, ela colhe, entendeu? Parar de amaldiçoar com a boca, ficar falando, você vai voltar arrastado, rastejando. Quantos pais falam isso para os filhos? Como pode de uma boca sair bênção e ao mesmo tempo sair maldição? Porque ela fala que ama o filho, te amo, você é meu filho amado, mas depois está amaldiçoando. Amaldiçoando. E aí uma coisa que o pastor falou, o pai do filho pródigo, ele não amaldiçoou, ele deu. Vai, meu filho, vai. E se a pessoa tem que voltar, ela vai voltar porque ela tem que voltar. E desse tempo que ela ficou fora, foi uma experiência para ela. Seja bem-vindo, meu filho. Eu tô aqui de braço aberto, sabe? E é o que nós temos orado, assim, pedido para Deus trazer de volta as pessoas que a gente amou, porque a gente não amaldiçoou ninguém. Você vai se estrubicar, vai... Nunca, gente. Um dia você vai precisar de mim ainda. Um dia você vai precisar de mim. Você cuspiu num prato que comeu, né? A ingratidão é diferente. Eu não vejo isso como ingratidão. Quando a pessoa vai para um outro lugar, porque ela sentiu no coração, porque ela, pastor, eu sou grato com vocês, né? Vocês me ajudaram, vocês não sei o que tem, mas eu tô sentindo no meu coração que eu preciso passar um tempo, passar por esse processo. Então vai na bênção. Se você precisar, nós estamos aqui de braços abertos. Tem gente na rua, que foi o que o pastor falou, que eu também já sei, que tem pessoas que não superou uma traição, não superou uma briga familiar, não teve apoio. Tem pais que os filhos fazem aquilo que é errado, joga para a rua, né? E depois como... Agora, aí entra aquilo que nós falamos lá no começo, né? Como que eu posso voltar para o Egito, entendeu? Se em vez de eu ter recebido bênção, eu fui amaldiçoado. Entendeu? Não que eu e o pastor temos algum outro tipo de ideia, jamais, gente. Porque, olha, verdadeiramente foi o que eu perguntei para o pastor. Pastor, o senhor se arrepende de ter recomeçado? Jamais. Gente, nós estamos vivendo uma fase da nossa vida totalmente diferente do que a gente viveu. E a gente quer viver o novo do Senhor. A gente quer ter a liberdade de eu pegar uma cesta básica e falar assim, toma, eu dou para quem eu quero. Eu quero ter a liberdade de conhecer pessoas diferentes. Eu quero ter a liberdade de ter experiências, de conhecer, conversar com pessoas que tem muitas pessoas muito sábias. Eu quero viver, passar por essa vida, né? E viver coisas novas.
Não viver, porque assim, a tendência é que nós, seres humanos, vamos morrendo todo dia um pouquinho, né? E ficar doente, escravo, né? Doente, escravo, numa prisão, achando que, por exemplo, tô envelhecendo, vou morrer, acabou, é o fim. Não, não. Eu conheço uma pessoa que tem 80 e poucos anos, que por várias situações que ela passou de enfermidade, por que ela não morreu? Porque ela quer viver. Porque ela tem prazer em se vestir bem, ela tem prazer em se arrumar, ela tem vida. E é isso que você precisa viver. Você é livre. Fala comigo, diga eu sou livre. Vamos, pessoal, repita comigo para que a gente possa finalizar. Hã? Eu sou livre. Hã? O que a Cleusa está falando assim? Muitos líderes religiosos dizem assim: minha igreja, meus obreiros, infeliz, você não é dono de nem da sua própria casa, da minha família, mas da igreja de Deus. Eu sou livre, diga eu sou livre. E se você não conseguiu enxergar isso, peça para Deus, fala: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Nós somos livres, olha que bacana, né? Nós somos livres e somos escravos de Jesus, né? Aí é bom, né? Nós somos, o próprio apóstolo Paulo, ele se fez escravo. Eu sou prisioneiro de Jesus. Prisioneiro da esperança. Eu sou prisioneiro da esperança. Nós estamos presos ao nosso Deus que nos formou, que nos deu a vida, que nos traz tudo o acalento que nós precisamos, enfim. Tudo vem dele. Esse amor, é o amor que está faltando, a essência, né? Porque quando as pessoas elas começam, quando estão vivendo uma coisa, o amor, a essência está ali. Mas é só ela começar realmente a evoluir, a crescer. Aí, olha como realmente ela começa a deixar a arrogância, a soberba, né? Esse autoritarismo começar realmente a dominar. Isso é diabólico, né? Então, nós precisamos entender o que Deus realmente Ele quer de nós. Temos sim a direção da palavra. Jamais você voltar para o Egito, mas você voltar sempre para Deus, para o braço, o colo do Senhor, porque tenho certeza que Ele vai sim surpreender abundantemente. Amém, gente? Então é isso. Peça para Deus a semana inteira: Deus, abre os meus olhos, essa semana foque nisso. Meu Deus, me tira dessa bolha. Não quero ficar nessa bolha, eu quero ser escravo de Cristo, não quero ser escravo de homens. Eu quero ir e vir na liberdade, eu quero ser livre, porque nós somos livres. As pessoas confundem: que é liberdade? Que liberdade? Que liberdade é essa? A liberdade com que Cristo nos libertou. Amém? Em nome de Jesus. E nós vamos orar essa semana inteira para que Deus tire essa cegueira espiritual na mente de muitas pessoas. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém, Nádia? Vamos orar, vamos finalizar. Amém, Vivi? Amém, Cásia? Amém, filha. Que bom que Deus falou com você. Doraísa, amém. Maria Araújo, Ricardo Silvestre e a sua esposa Verônica. Deus abençoe. Quem mais está aí? Claudiane, Francisco e Conceição. A Cleusa, Deus abençoe. Helena Dias, Deus abençoe. Aline Figueiredo, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Quem mais está aí? Deixa eu ver aqui. Luísa Martinez. Amém. Amém, Luísa. Amém. Quem mais está aqui? Deixa eu ver, que tem bastante comentários, né? Graças a Deus. Depois a gente olha os comentários, viu? Neuza Pavarone. Neuza Pavarone tá na Bi. Deus abençoe a sua vida. Quem mais está aqui? Vamos ver. Estamos sentindo Ingrid Martins, Melry. A Melry também está aí. Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Ixi, gente, tem bastante aqui. Quem que mais? Vilma. A Vilma também tá aí, né? A Doraísa, como que é? É a Doraísa Alves? Doraísa Alves, Vilma. E aí vai, gente. Tem bastante comentários aqui, né? A Conceição, né? Quem mais tá aqui? Conceição. Edi, como que é?
Elidiane Feliciana. O pastor melhor para ler aqui que eu, gente. Olha aqui a Vivi, né? Como eu já falei. Enfim, Deus abençoe a vida de vocês todos, né? Que entraram nessa live. Depois vocês compartilhem ela, viu, gente? Dessa vida a gente não leva nada mesmo. Nós estamos muito felizes, né? Deus tem suprido. Não é fácil, mas Ele tem nos surpreendido, né? Mais uma vez, mais um ano nos surpreendeu. Graças a Deus por isso, né? Nós estamos aí no Natal Solidário, né, pastor? Sim. Que tem sido uma bênção. E é assim, vamos perseverar, né? Com limão a gente faz uma limonada, uma bela de uma limonada, e somos gratos a Deus pelo esse novo recomeço. E fica boa, hein? Uma limonada com limão fica maravilhosa. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor Deus e Pai, neste momento eu entro na Tua presença juntamente com o pastor e todas as pessoas que aqui estão. Senhor, abre os olhos do Teu povo para que eles vejam. Tira toda a cegueira espiritual, nos liberta, Pai. Liberta, tira todo ranço religioso, tira, meu Pai, toda arrogância, todo mal, meu Deus, todo sentimento. Meu Pai, eu quero repreender sobre a vida do povo toda palavra maldita lançada, essa pessoa que recebeu uma palavra de maldição, meu Deus, que caia por terra. Meu Deus, quanto ao povo do Senhor não vale encantamento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa força diabólica caia por terra. Aquele que o Senhor ungiu, consagrou, meu Deus, que aquele que toca no ungido do Senhor será, meu Deus, também amaldiçoado. Aquele que nos abençoa será abençoado, mas aquele que nos amaldiçoa será amaldiçoado. Ó meu Deus, em nome de Jesus, não permita que o teu povo volte a essa cegueira espiritual, não permita que o teu povo se perca. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero consagrar a vida de cada pessoa que aí está, cada pessoa, meu Deus, que trouxe uma palavra aqui para nós, cada pessoa que compartilhou, cada pessoa, meu Deus, que participou desse propósito de oração, que seja uma bênção. Abra a mente do teu povo, abra os olhos do teu povo, que esse recomeço seja uma semana de recomeço, de vitória, de glória em glória, e em nome do Senhor Jesus, o que ela, meu Deus, de repente estava com medo, alguma coisa que caia por terra. Em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Sejam agraciados, favorecidos pelo próprio Deus, porque Ele que é a nossa fonte da vida, dele que vem todas as coisas, é para a honra e a glória dele. Tudo é para Ele, tudo vem dele, é dele, enfim, nós somos Ele, nós somos pó, do pó viemos, do pó voltaremos, e eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais, mas muito mais do que pensamos ou imaginamos. Apenas não tenha medo, siga o caminho, não tenha medo do caminho, mas siga o caminho, e no caminho que você venha ter experiências, né? Eu vi algo muito bacana e que é muito fantástico, que você venha vender os seus sonhos, nunca venda pesadelos, né? Isso é do Augusto Cury, algo assim fantástico este homem, né? O que ele ensina através, né, do que ele viveu, do que ele teve experiências, né? Venda sonhos e não pesadelos, e com certeza ele vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Viu? Não tenha medo de recomeçar, recomece. Deus está com você, você não está perdendo, você está ganhando em nome de Jesus. Porque quando tudo está bem, não precisamos de algo sobrenatural. Mas quando você depende única e exclusivamente de Deus, aí a fé vai entrando em ação em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que são dizimistas, ofertantes dessa obra, iniciamos o mês de novembro. Faça devolva ao Senhor o seu dízimo, faça a sua oferta pelo Pix da instituição. O Pix do pastor Marcos, a Regiane, não sei se ela já saiu daí, viu? Coloque, faça, devolva ao Senhor. O nosso Natal Solidário tem sido uma bênção. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz, né? Outros voluntários entrando de outros estados para participar,
para ajudar. Essas famílias merecem, gente, olha, merece demais, né? A gente que já passou por um probleminha, não é fácil, imagina enfrentar esse tratamento oncológico, é muito doloroso, né? É muito doloroso passar por tudo isso. E essas crianças merecem. Nós temos aí do ano passado crianças que passou conosco e agora está passando com o Papai do Céu, né? Maior presente elas já têm. O duro é quem é a família que sofre, né? Então, assim, muitas foram curadas também, estão aí bem já, como nós temos um depoimento da Cris aí na rede social, eu coloquei ontem. A filhinha dela já está curada faz 2 anos, ela participou 2019, 2020 do Natal Solidário e ela está participando em 2021, mas como retorno, olha que graça, né? E ela falando, tia, não vejo a hora de receber os meus presentes dos meus padrinhos. Gente, você pode ser um padrinho, né? Compartilhe nas suas redes sociais, é muito bom fazer alguém feliz. Algo maravilhoso. É maravilhoso, então faça o seu melhor, divulgue, compartilhe, vai ser um Natal sobrenatural esse ano, eu acredito, viu, que vai ser sobrenatural. E aí nós entramos então esse ano já com a nossa voluntária Miriam Cíntia lá de Londres, né, e a Beatriz dos Estados Unidos, ela é filha da Adri, que mora nos Estados Unidos, vai divulgar, né, nas suas redes sociais, tem amigos lá, e assim, é um trabalho de formiguinha, e de pouquinho em pouquinho as coisas vão acontecer. Um tijolinho por vez, que no final do dia tem uma parede. Exatamente, tem um muro e tem uma casa, quando o alicerce é Jesus Cristo, amém? Amém. Obrigada, pastor, por ter participado. Um pouquinho gripadinho, mas tá bom. O pastor tá um pouquinho resfriadinho, mas tá bom. Deus abençoe a vida de vocês, uma boa noite. Amanhã, quem estiver na região de Rio Preto, né, está convidado, está conosco, às 19h30, nosso templo no Instituto Recomeçar em Amor. Isso, culto amanhã às 19h30, esteja conosco, precisar, nós estamos aqui para te ajudar. E ao meio-dia, a oração do meio-dia. É isso aí, aí tá tudo certo. Deus Beijo, abençoe. Deus abençoe, fiquem com Deus. Melhor me dar a injeção nele. Deus abençoe. Tchau, muito gelada.